Olá, Tecenworks! Estamos aqui nesse novo programa do Tecendo Negócios com o quadro Ponto Sem Nó. Estou eu aqui, nada mais nada menos que a Araceli Maziero, e junto comigo pra gente tecer aquele negócio, Cláudia Santana. Tecer o seu negócio. Gente, o que vocês estão pensando? A gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar aqui de comunicação, vamos falar de, enfim, tudo que você precisa para fazer o seu negócio bombar. Então, nós temos aqui perguntas, temos dicas, temos muitas coisas. Mas antes, eu faço questão que vocês conheçam a Araceli Maziero, porque ela nunca vai ter coragem de dizer a verdadeira identidade de Araceli Maziero. Está aqui, será revelada nesse saquinho. Nem ela imagina, ela não sabe o que tem aqui. E olha que eu tentei a todo custo saber o que tem nesse saquinho. A verdadeira identidade de Araceli será revelada agora. É só tirar? É só tirar. Só tirar e mostrar, né? É só tirar e mostrar. Adoro! Ó, fica aí olhos e olhos aqui. Vamos lá. Vamos lá, quem é essa mulher que vos fala? Não acredito. Ai, ela é o Da Vinci. Desde que eu conheço Cláudia Santana, essa mulher, Araceli, você é um Da Vinci. Ela é um Da Vinci. O que é um Da Vinci? Um talento. Ela é a mulher do Matemática Animada, ela é a mulher do Tecendo Negócios, ela é uma mulher criativa, espontânea, inteligente, de múltiplos talentos. É uma Leonardo da Vinci. E aqui, então eu agradeço aqui esse carinho, essa representatividade. E assim, Cláudia Santana, já que é o momento de, já que a gente está aqui no Tecendo Negócio, vamos direto para a seda, na rasgação de seda aqui. Vambora. E essa Cláudia Santana, que é essa mulher que fala. Gente, a espontaneidade dessa pessoa aí, né? É espontânea, traz a comunicação de um jeito muito peculiar. É uma pessoa... Esse peculiar, vocês acharam que é positivo ou negativo? É, bem peculiar. Bem Porque peculiar. É o seguinte, se você chegar perto da Cláudia Santana e tiver com algum probleminha de comunicação, você não estará mais com probleminha, porque a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer. Você vai destravar. Porque ela é uma pessoa que faz você assumir o seu palco. Seu palco. Porque não adianta ser bom de boca fechada. Essa frase maravilhosa não é minha, sabia? É da Camila, lá do Moving Girls, que eu olhei e falei, gente, é isso. Não adianta ser bom de boca fechada. É por isso que existe. Saia da plateia, ocupe o palco do seu negócio. Saia da plateia hoje. E nós estamos aqui para conversar, para falar sobre empreendedorismo. E uma das coisas que a gente conversou um pouquinho aqui antes foi de entrelaçar 3 palavrinhas. Deixa eu pegar aqui minha cola. Essas 3 palavrinhas que a gente vai discutir hoje é sabedoria, conhecimento e informação. Então, para isso, nós vamos fazer um bate-bola aqui. E eu vou começar com uma citação. No mundo onde a informação vem como vento forte, como empreendedor pode transformar excesso de conteúdo em sabedoria prática. E aí, Claudinha? Bem, gente, primeira coisa é a gente ter o quê? Uma inteligência chamada discernimento. Esse é o problema, muitas vezes, do empreendedor. Ele deixa de confiar até no feeling dele, né, Araceli? Para confiar nas informações, nos gurus, nos livros, no que, enfim, a entidade A falou, no que o outro recomendou. E parece que ele se esvazia, é como se ele não soubesse mais nada, e começa a querer coletar um monte de informação. Informação solta não é nada. Para você realmente fazer aquilo, não contaminar o seu negócio, porque quando a gente resolve empreender, a gente já tem uma ideia, uma clareza, a gente viu uma oportunidade. Não é do nada que, geralmente, o empreendedor resolve abrir as portas do seu negócio. Geralmente, ele já viu alguma coisa. Então, ele precisa confiar mais no que ele viu e fazer um trabalho de investigação. E não de coleta de informação para ficar sobrecarregado, achando que ele não sabe nada e que ele precisa aprender tudo. Ele não precisa aprender tudo. Tem até um exemplo que eu adoro, que eu descobri naquele livro do Napoleão Hill, que é muito bom. Pense e... Eu não gosto do nome do livro, que eu acho ele esquisito. Pense e enriqueça. Fala assim, então é pensar positivo, vou ficar rico? Não, não é bem assim, tem um processo. Tem o processo. Mas lá ele conta justamente a história de Henry Ford,
que ele diz que ele era um bronco, não tinha estudado, não tinha essa educação formal, que também já é um erro. A gente acha que só quem estudou na escola tem a sabedoria. A sabedoria, às vezes, a pessoa tem a vivência. E um técnico, ele às vezes sabe o detalhe. E Henry Ford era uma dessas pessoas que não precisou nem de estudo, não tinha estudado, mas ele tinha um feeling, ele sabia onde ele queria chegar, que era um motor a combustão. Então ele contratou vários engenheiros para descobrir lá como seria o motor ideal, porque ele falava assim, gente, um dia não vamos precisar de cavalos, nossos carros não terão mais cavalos. E as pessoas não entendiam, viam o mundo, viam a charrete e falavam, nossa, ele está louco. Mas ele acreditava no sonho dele. Então ele reuniu os engenheiros tão sábios, né, tinham estudado, feito faculdade, mas eles também não sabiam. E ele sempre ali incentivando a equipe dele. Pesquisa porque nós vamos achar. Ele acreditou na equipe. Ele viu o que nem quem tinha estudado descobriu. E mais cedo ou mais tarde ele chegou. Ele demorou algum tempo, mas ele soube reunir os talentos. Então, hoje a gente tem esse excesso de informação, que a gente tem... ninguém mais nem pergunta para o Google, agora tudo é chat GPT. E hoje tem outras IAs, acabaram de lançar uma IA, acho que é o Grok, não sei o nome, e ela coloca 4 IAs para discutirem entre elas e te dar a melhor resposta. Você viu isso? Então a gente já está avançando. Você não precisa ter um GPT. Bota os GPTs para brigar e vai te dar o ouro ali. E aí ele vai te entregar. Você vai fazer o quê com aquela informação? A informação por si também não é nada. Precisa de execução. Então, a gente precisa parar, primeiro, de achar que a gente não sabe nada, confiar mais no nosso feeling. O empreendedor tem um feeling, tem um talento, ele precisa se pautar nisso. Entender aonde ele quer chegar, as informações que ele não tem, ele pode ou fazer um curso, ir atrás dessa informação específica, ou contratar os técnicos. Eu sofri muito disso. Na minha agência, chegou um momento que eu achava que eu precisava saber de copywriting, que eu precisava saber editar um vídeo, que eu precisava saber... Eu falei, gente, eu tenho que saber tudo ou eu tenho que saber contratar quem sabe fazer? Então, muitas vezes, essa é a chave, Cláudia, você sabe que eu tenho uma amiga minha comadre, e eu acho muito interessante que ela fala assim pra mim, Araceli, eu não preciso saber tudo, mas eu conheço alguém que sabe. E isso é de uma sabedoria muito grande, porque é aquela coisa de reter todas as informações, de você querer ter a fortaleza para você tocar o teu negócio, ele cai por terra. Porque você não vai agregar tudo de uma vez. Lógico, a gente tem que ter o conhecimento, a gente vai atrás desse conhecimento, a gente vai estudar. Mas não adianta, a gente não vai dominar tudo. Eu, como educadora, que nem nesse tempo de inteligência artificial, que é aquela coisa, não vai ter mais profissão, não vai ter isso, não vai ter mais aquilo. Realmente, algumas coisas são substituíveis. Porém, eu acho que o grande lance da inteligência artificial está no comando. Porque as pessoas precisam pensar, elas precisam dar o comando adequado. Porque senão a inteligência artificial não vai conseguir fazer muito. E outra, a informação que você pegar vai ficar num nível tão superficial que você não vai conseguir desenrolar. Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para ajudar. Mas se você não tiver sua inteligência natural... E aí você falou de inteligência, né? Quais são essas inteligências? A inteligência emocional, a inteligência, vamos dizer, espiritual, a inteligência natural e a inteligência artificial. Tem mais alguma que a gente está esquecendo de inteligência aí? Eu acho que a gente está complicando o mundo, fatiando a inteligência disso ou daquilo. Eu acho que tem 2 questões muito importantes, que o empreendedor, muitas vezes, ele peca. Ou ele se acha, e ele tem essa arrogância, e não escuta ninguém, não escuta a equipe, não escuta o mercado, não escuta o cliente, porque ele acha que sabe. Então, ele precisa ser um gênio, tipo Steve Jobs. Steve Jobs era 1 em 1 milhão. E ele não fazia nem pesquisa de mercado, sabia? Ele falou assim, o consumidor nem sabe o que quer. Eu sei o que ele quer. E ele estava certo. Ousado. E era verdade. A gente não sabia que a gente queria o arrasta para cima. Ele que pegou o dedinho, todos os engenheiros falavam, não, tem que ter a caneta, tem que ter não sei o quê. Veio dele, mas ele era gênio. A maioria, gente, nós normais, réis, que nós somos um Da Vinci,
né? É melhor que a gente baixe um pouco a bola e escute o mercado, a equipe, o cliente, outras pessoas. Então, essa humildade é muito importante. E também de reconhecer, olha, eu não sei, então eu preciso de ajuda, preciso contratar melhor, preciso de alguém para resolver um ponto específico. Mas a gente também não pode cair naquela assim, eu não sei nada. Aí você perdeu sua autoconfiança, ninguém empreende sem autoconfiança. Você precisa segurar isso. Vou fazer uma reflexão aqui. Será que todo empreendedor sabe lidar com essa revolução tecnológica? Eu acho que ninguém está sabendo. Eu duvido que alguém esteja sabendo completamente. Hoje você busca, todo dia é algo novo. Você busca uma IA hoje para fazer uma coisa. Vamos pegar a inteligência artificial. Amanhã, já alguém chega e fala para você assim, já tem uma outra inteligência artificial que já está fazendo o que você fez ontem, mas agora ela agregou outra ferramenta e já está fazendo outra. Então, assim, e essa disponibilidade do empreendedor de querer aprender também sobre a parte tecnológica e não ter aquele preconceito assim, não. Eu não vou me submeter a essa parte da tecnologia. Será que o empreendedor consegue ser tão raiz sem a tecnologia? Então, se ele for como o Henry Ford, ele vai contratar quem sabe mexer. O empreendedor, eu acho que ele tem que ter a visão, é o mais importante. Ele não pode ser o operador que sabe fazer, ele não precisa saber fazer, ele não precisa saber operar todas as IAs. Ele tem que saber fazer as perguntas que vão trazer as soluções para ele chegar no lugar que ele quer. Mas a visão, ninguém pode dar para o empreendedor. Às vezes, muitas vezes, as pessoas empreendem sem ter essa clareza. Poucos falam, quero descobrir o motor, não sei das quantas, e vou investir em criar um carro. Ou vou criar um celular, né, com dedinho igual o Steve Jobs. A maioria de nós não sabe nada disso. A gente está lá, às vezes vê o mercado fechado, você não encontra uma vaga, você abre a sua empresa, porque você, na verdade, foi excluído do mercado de trabalho. Quantos empreendedores você viu que já tentaram voltar para o mercado, não conseguiram, né? E caem nessa. A outra parte é aquelas dos românticos, que estão acreditando assim, trabalhe com o que você gosta e nunca mais você trabalhará. Gente, por favor. Agora polemizou, Cláudia. Vamos polemizar. Agora polemizou. Eu estou aqui para isso. Então, vamos lá. Então, essa questão de trabalhar somente com aquilo que gosta... não é real, não é necessário. Pode te afundar, se você quer saber. Ok? Sim. Nossa, então... Eu vou te falar da minha experiência. Depois eu vou contar da minha. Esse papinho de que, faça o que você gosta e nunca mais trabalhará. Até o povo do digital já caiu a máscara. Pessoal, trabalha muito. Evidente que a gente precisa fazer uma autoanálise, ter um autoconhecimento, saber do nosso potencial, no que a gente é bom e as nossas afinidades. Para uma sagitariana, feito eu e feito você, a gente não pode trabalhar com o que gosta, porque senão a nossa empresa vira uma loucura. Porque hoje a gente gosta do A, do B, do C, do D. Gente, assim e o cliente com isso, com as paixões da Cláudia. Então, a Cláudia sagitariana sai naquele galope do cavalo e gosta disso e daquilo. E será que eu posso ir mudando a minha empresa? Ou será que eu tenho que, na verdade, gostar e fazer bem feito uma coisa só, que é solucionar a dor do meu cliente. É para isso que a empresa existe. A empresa, gente, não existe para você resolver suas paixões, o que você gosta. Isso tem outro nome, é terapia. Empreender disso é difícil dar certo. Então, a pergunta é, para reflexão, qual é o problema, qual é o problema que a tua empresa resolve e qual é a dor que você cura ou ameniza quando você está empreendendo. Quando você fala de paixão, né? Que nem eu sou meio suspeita para falar. Dentro da minha área, né, na área da educação, tem coisa que eu não gosto de fazer, mas tem que fazer, né? Não tem por onde fugir. Mas quando eu tô, por exemplo, falando da inclusão, né, que é minha praia, quando eu tô pesquisando, eu posso varar dias, noite, eu vou ler, eu vou beber dessa fonte, e eu acho que tá aí essa questão do você é apaixonado pelo que faz e você não vai se sentir trabalhando. Então, quando eu tô pesquisando, eu faço uma imersão tão grande nesse mundo de buscar
que aí o trabalho já está em segundo plano. Eu acho que é nesse sentido, né? Porque tudo a gente vai... Agora, se você... Aí é aquela coisa, né? Se você tá dentro de uma área que você tá trabalhando, mas que você não gosta de nada, aí tem alguma coisa errada. Eu falei que você precisa descobrir Exatamente, aquilo que o você seu tem, as propósito. aptidões naturais. Criou uma empresa, não é mais você. Aí já entra outro problema. A pessoa acha que tem que ser ela a empresa. Já está errado. Senão você nunca vai delegar. Senão você nunca vai ter uma empresa de verdade. Você tem essa paixão. Agora, qual é o problema da sua empresa? A sua empresa não tem que olhar para o que você gosta. Tem que olhar para o que o cliente precisa. O que a Cláudia gosta hoje, não importa mais. Agora, o que a agência da Cláudia oferece, qual é a dor, aquilo tem que ser muito transparente, muito, muito identificável por quem pode comprar. Senão você confunde. As pessoas gastam muito, e eu sou chamada justamente para isso, para resolver problemas de comunicação da empresa. A empresa não sabe, às vezes, o que quer comunicar, porque ela não está sabendo qual é a dor que ela resolve. Então, tem que ser uma coisa muito simples. O que você produz? Chuveiro. Você vende chuveiro? Você está resolvendo o problema de higiene das pessoas. Fantástico. Aí, imagina se o dono lá da empresa que faz chuveiro nunca mais vai fazer chuveiro, porque agora ele descobriu que banhos naturais, ofurôs. Vai parar de produzir? E aí, você fez toda a comunicação, seu Instagram está todo ali, o seu e-commerce. Você está lá no supermercado vendendo o seu chuveiro e ele para com aquela produção para vender ofurô. Tem que entrar outra marca, outra divulgação, outros produtos. Fica uma loucura nesse sentido. O dono, a cabeça dele vai. Ele pode abrir múltiplos negócios. A empresa, gente, no que você criou, deixa ela existir. Ela precisa florescer. Ela precisa ter uma comunicação clara. Ela precisa ter objetivo claro. Ela precisa resolver alguma dor específica. Senão fica aquele limbo que não é claro nem na cabeça do empreendedor e que dirá do consumidor. É por isso que não vende. E aí, quando você diz, né, que é por isso que não vende, quando a gente vai nos encontros, nas reuniões de network, o maior problema está aí, né? Porque a pessoa não sabe comunicar e aí ela vai fazer o pitch. Né? Então, entrou lá na parte do pitch, a pessoa se apresenta e geralmente é assim, eu resolvo o seu problema, mas não especifica o que ela resolve. O que ela resolve, não sabe. E aí fala, olha, eu sou da área da moda e né, tem trocentas coisas na área da moda. Então, a pessoa não fazendo esse autoconhecimento de realmente do que ela é e do que ela propõe resolver, fica difícil ela vender. Que nem eu sou nichada, é matemática. Resolvo os problemas de matemática. Às vezes o aluno, vou fazer igual o homenzinho lá. Às vezes ele nem sabe que ele precisa resolver um problema de matemática. E eu falo, olha, se não olhar agora, vai ter problema lá na frente. Por quê? Porque a gente já tem aquela experiência, já sabe o que vai acontecer. Mas vamos lá agora. Quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Ou você quer alfinetar? Eu quero. Você segue a sua paixão ou você olha mais para a dor do seu cliente? O que te move? Ixi, agora aí não tava no script. Eu sigo a minha paixão ou você olha a dor do cliente? É porque assim, digamos que a dor do cliente hoje, a dor do meu cliente, ele virou a minha paixão. Por quê? Porque eu já passei por isso, né? Lá atrás eu já sofri muito. Então eu sei. Então, quando eu vejo essa dor, a paixão em resolver, que entra toda a parte da emoção, o sentir. Porque a gente não consegue fazer nada sem sentir, né? Então, não dá para ser totalmente racional, embora tenha essa questão que o pessoal da área de exatas, né? É todo frio e calculista, não é bem assim, não. Porque quando você mistura a área de exatas com a educação, se não tiver vínculo, se não tiver afetividade, que nem no caso que eu lido, com inclusão e com a resolução dessas dificuldades em matemática, eu tenho que mergulhar. Só que eu já passei por ali naquele sentimento. Então, eu digo que para mim acaba ficando mais fácil. Eu sofro junto. Mas uma coisa que é bom, né? Aí eu já sei o caminho para tirar do sofrimento. E é aí que entra o matemática animado, né? Eu vou falar uma coisa para você, Araceli. Eu acredito, te conheço, sei que você tem essa paixão, esse dom, essa aptidão. A sua história já foi toda costuradinha para esse desenrolar.
E algumas pessoas têm isso. Agora, eu sou uma pessoa extremamente comum. Eu não tenho nada de especial, não tenho um talento especial, eu não tenho uma dor especial, não sofri, não passei, não tenho transformação. Então, eu sempre já fiz N mentorias, cursos digitais, aquelas coisas. E aí chega nessa parte. Qual é a dor que você resolve? Qual é a transformação? Falo, gente, eu não sofri o suficiente. Mas peraí. Você resolve o problema de comunicação. Você era tímida? Jamais, já nasci falando. Mas aí que tá. O que você já me contou, assim, dona Cláudia Santana, é que a senhora era aquela criança inquieta, que não parava nem um minuto, entendeu? E que vivia atazanando o povo todo, perguntando. Sim. Pronto. Esse é o seu talento. E esse é o meu talento. Isso dá Pix, gente. Não, mas peraí, você ensina Eu não poderia ser um pessoa... Henry Ford. Eu sempre falei pro meu marido, eu tava com um problema outro dia lá no sítio, esperando o piscineiro, que precisava... A gente esperando um piscineiro, você pensa assim, vem o seu Zé aí com a Brasília 66. Me julguem, é preconceito. Não, é um estereótipo. O cara chegou de Mercedes. Pronto. Falei, uau! E eu tava com um problema com uma mentorada minha, palestrante, que é doida. Cada dia acontece com humor. O meu produto, eu vendia ela. O meu produto, todo dia mudava. E o mercado, às vezes, já tinha comprado e eu tinha que entregar aquilo que eu vendi, mas aquilo que eu vendi não existia mais, porque era um ser humano. Aí aquilo me deu uma clareza. Eu falei, gente, por que eu não vendi piscina? Piscina é redonda, quadrada, oval, acabou. Não tem essa de um dia estar no humor de um jeito, do outro. É um produto. Então, a minha paixão... Ai, que lindo, Cláudia, você vive da sua paixão. A Célia estaria falando sozinha, no espelho, com as plantinhas, com o universo. Ou poderia estar aqui ensinando a falar. Mas eu estaria mais rica, gente, vendendo piscina, vendendo cimento, chuveiro, coisas concretas, gente. Descobrindo um carro. Sem lidar com pessoas. Pessoas, mas não precisava ser a comunicação, você entendeu? Mas é a comunicação que pega. Então, eu pergunto para os meus amigos jornalistas, vejo gente ali, fala, meu Deus do céu. Tem jornalista na sala aqui hoje? Nossa Senhora, como é que tá esse mercado? Tá todo mundo assim, meu Deus, por que eu não fui ser médico? Aí não, porque aí já é uma outra área, eu não seria mesmo. Mas a gente tá falando de empreender. Então, eu já nasci com esse talento ou esse desafio. Enfim, está ali na minha sala, é um elefante, que pode ser rosa ou branco. E agora, na hora de empreender, eu peguei de novo aquilo que me levou para o jornalismo, para a comunicação, e levei para o empreendedorismo. Você entendeu aonde eu quis chegar? Sim. Será que aquilo também não limitou? Eu não poderia hoje ser a Henry Ford brasileira, ter descoberto outras coisas? Não sei fazer nada, chama as pessoas lá e resolve, pronto. Eu perguntei pouco. Quem pergunta muito, descobre mais. Então, minha querida, eu fiquei ali na minha paixão. Eu gosto de falar, gosto de pessoas. Mas você está exercendo. Mas a gente, então, mas no empreendedorismo, hoje a minha cabeça é diferente. Eu já quero ter, e já tenho experiências assim no marketing digital, de lançar encapsulados, lançar produtos físicos, porque as pessoas são, o que eu falei, eu vendo, a pessoa já mudou, não quer mais entregar aquela palestra, não quer mais fazer aquele curso, as pessoas mudam. O produto, essa caneta sempre será Bic, por isso que é sucesso. Agora, o que o dono que criou a Bic queria da vida, o propósito de vida dele, qual a dor? Gente! Era escrever histórias, Cláudia. Meu bem, a gente escreve até aquilo lá que a gente deve, promissório. Meu Deus, é pra escrever história. Não, aí você escreve com a Mont Blanc, né? Olha, sério. Escrever história da minha vida é com a Mont Blanc, por favor. Isso aqui você paga boleto, você assina lá e sai correndo e segue a vida. Mas não, gente, ele criou um produto bem feito, nunca mudou. Sucesso. Gente, momentos de desabafo aqui no Ponto Sem Nó. Pra você refletir, você tá apaixonado ou você quer Pix? Você quer um produto, gente, que venda pra caramba, ou você quer pôr a sua paixão e todo mundo saber da sua paixão? Em todo empreendimento, em toda paixão, você pode ter uma estratégia. Qual? Então, aí você tem que pensar no seu negócio. Você tem que ver Araceli, qual é a estratégia. Nem todo negócio é rentável. Isso eu já cheguei à conclusão. Mas você tá falando isso justo pra mim? Justo pra mim. Para você rever. Esqueceu. Vamos abrir uma casa de piscinas?
nosso... Vamos, né? Vamos, já caí no meu propósito aqui. Vamos pro quadro Você alinha ou alfineta. Então, para fazer esse quadro, a gente precisa da parte técnica aí, ó. Parte técnica. Parte técnica é o seguinte. Parte técnica... Vou apresentar a parte técnica aqui. Porque o que não falta nessa sala aqui é jornalista. Tem mais o jornalista. E o alinha e o alfineta, ele é assim. Eu vou falar um número, vou pedir pro senhor Rocha, ele vai ler a frase. E aí, nós vamos começar pela Claudinha, porque ela pediu. Ela vai dizer se ela alinha junto com essa frase ou se ela alfineta. Tá. Se ela alinhar, vai ter que dizer o porquê. E se não der para alinhavar. Alinhavar, né? Ou se alinhava, ou seja, você continua com essa ideia, tô junto, ou você alfineta, pode discordar, ou de repente pode fazer uma pequena consideração. Muito bem. É um número de 1 a 10 hoje, tá? Tá. E aí, meu querido Júlio? Você escolhe o número, Cláudia. Eu vou escolher. Você escolhe o número de 1 a número 10, né? Meu Deus. Podendo ter o 10, porque eu vou querer ter o 3. Nem é pitagórica. Quem tenta fazer tudo sozinho não é versátil, é inseguro. Eu alinhavo. Quem tenta fazer tudo só. Primeiro que é impossível. Grandes coisas da humanidade só foram feitas por um grupo de pessoas. Mas Jesus Cristo. Primeiro que é Cristo. Mas teve 12 apóstolos para levar. Então, eu acho que sozinho a gente não faz nada ou faz muito pouco. A gente, para fazer coisas duráveis, grandiosas, impactantes, a gente precisa das pessoas. A gente precisa das pessoas até para nascer, até para morrer. Você não pode dizer que tá cansado de pessoas, né? Jamais. Tem uma coisa que eu amo é pessoas. Poderia vender pessoas. Não, Cláudia. Não, esse é o Epstein, lá nos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, não vá confundir. Então, eu gosto de pessoas. Eu acho que as pessoas dão um sentido da vida. Porque eu acho que, na verdade, tudo isso é um grande teatro. E o principal são as relações. Vocês vão se ofender, brinca de empreender? A gente brinca de viver. Entendo que isso é um experimento. Mas o principal são as pessoas. Então, quem vai te ajudar na sua empresa? Quem realmente está do seu lado? O seu marido, o seu companheiro, aquele que te apoia, os seus filhos que torcem por você, os seus pais. Então, a gente sempre tem sem essas pessoas, eu acho que a vida é um vazio. E tem a pesquisa, né? O ser humano sozinho, ele morre. Então, eu acho que para empreender, sobretudo, a gente precisa de uma dica de uma amiga, nem que seja de um MIA para ajudar. Puxa, eu não consigo contratar uma pessoa nessa área. Mas já tem um MIA, você conhece? Então, para isso que a gente tem esse grupo, o Tecendo Negócios, e é tão rico, é tanta troca. Imagina não ter com quem trocar. E olha, Cláudia, o que você falou da questão do ter as pessoas. Uma das características do Tecendo Negócios é primar pelas conexões genuínas. Porque ao longo de toda essa questão do empreender, o que a gente sente? Que às vezes as pessoas, elas chegam no outro, porque tem que chegar, tem que fazer negócio, tem que ter lucro, enfim. Só que as pessoas estão perdendo aquela essência da conexão genuína, que é você estar com a pessoa, entender essa pessoa, aí a gente vai entrar na questão do ouvir, né, como a escuta ativa, né? E não já conhecer a pessoa já para oferecer alguma coisa, não, vamos conhecer primeiro, né? Eu acredito, e isso faz com que eu conhecendo o outro, eu queira me agregar, porque todo conhecimento, ele é bem-vindo. Muito bom. E agora, vai eu, Rocha? Hein? Vai. Então, eu vou escolher o número 7. Interessante. O que vem aí, se eu vou alinhavar ou se eu vou alfinetar? Empreender não é defender o mapa, é refazê-lo em movimento. Lascou-se. E eu vou ter que alinhavar. Não é defender o mapa? Não é defender o mapa, é refazê-lo em movimento. Isso, não fica assim. Eu acredito que quando a gente tem um propósito, eu não sei, Cláudia, se você já pivotou na sua vida.
Mas, dia. E eu, assim, eu não vou nem contar das minhas experiências, mas a gente tem um percurso ali, a gente tem um mapa. Então, não dá tempo de reestruturar tudo para começar de novo. Então, você tem que ir acertando ali durante o processo, no movimento, fazer. E assim, isso é muito difícil quando a pessoa tá sozinha. Por quê? Porque ela não vai ter o olhar e ela nem vai dar. Porque você concorda? Se eu tiver que parar para recalcular toda a rota, eu vou ter que ter essa visão para recalcular a rota. Só que eu não vou conseguir parar, ó, deixa quietinho ali, agora eu vou recalcular tudo aqui, ficar parada. Aí quando tiver tudo pronto, eu começo, eu reinicio. Um dia vai estar tudo pronto. Nunca. A vida é um eterno vir a ser, né? O primeiro apartamento que eu comprei e eu tive a ilusão de que eu ia decorar. Até hoje ele não está pronto. Porque mudam as coisas, as necessidades, você vai mudando. Você vê, por isso que a empresa não pode ser isso. A empresa, ela precisa ter uma vida independente. Ela tem que ter esse propósito tem que ser dela, não o nosso. Porque nós estamos voltados para nós mesmos. E a empresa precisa estar voltada 100% para o cliente. Não é nem para nós que fundamos e tivemos a ideia. Ela existe para o cliente. E não é nem para os funcionários também. Ela precisa olhar. E dentro disso, o que a gente consegue quando não fica só no propósito de quem começou a empreender? Vai também para a cultura da empresa, porque é na cultura que a empresa se mantém. Porque se ficar só no controle do dono, o que vai acontecer? Não vai sair do dono. E o dono nunca vai expandir. Expande. E hoje em dia nem sobrevive, porque eu acredito sempre nessa questão da liderança, não piramidal, né? O dono teve a ideia e todo mundo ali abaixo dele. Hoje não existe mais isso. As empresas que prosperam e as digitais estão aí, olha, tomando frente, são times que cada um lidera o seu próprio trabalho. Antigamente eram líderes de setores. Hoje é cada um se desenvolvendo. Até porque a gente tem uma geração nova, muito ativa, que não responde bem essa hierarquia de comando. Ai, eu não posso sugerir isso porque é o dono. Eles vêm com tudo, porque as ideias precisam sair, precisa acontecer o processo. Então, essa estrutura está sendo revista. E se a gente também não se adaptar nesse sentido, a gente perde, porque a gente contrata os talentos para que eles floresçam. E a gente, por ego, e todos nós temos. Nenhum de nós está acima de, tudo bem, foi o outro que teve a melhor ideia. O dono, ele é personalista. Ele quer que as melhores ideias sejam dele. E hoje em dia isso não leva mais a um lugar adiante. Então, a escolha você já tem que fazer logo ali, ó. Fundou a empresa. O que você quer dessa empresa? Você quer uma empresa saudável, que dê lucro, que te dê orgulho, que as pessoas trabalhem com orgulho e ela entregue bons produtos? Ou você quer uma empresa para satisfazer o seu ego? A gente vê, já trabalhei muito com pequenas empresas familiares. Sem perceber, o patriarca mina a confiança dos filhos, ele tem filhos inseguros para ele se prevalecer. Aí chega um dia que ele está morrendo, a empresa morre junto. Porque os outros são fracos, porque foram criados para ser fracos. E isso não aparece nos relatórios, não aparece, não é algo que a gente, com a comunicação, a gente consegue entender. Um mecanismo que fica rondando ali, nos bastidores da empresa. Mas não é algo declarado, porque em sã consciência nenhum pai vai falar, eu quero um filho fraco. Não é assim, mas é do ser humano ter. Será que não é medo também da empresa perder a essência dela? Não é medo de perder a essência, não. Eu acho que é medo do ego. É ego. Né? E a gente, não posso citar nomes agora, mas tem um caso aí que eu estou acompanhando um pouco de perto, é uma empresa famosa aí do ramo, enfim, não vou nem dizer o ramo, mas o pai já tinha saído, passou o bastão para o filho dobrou o número de lojas do varejo, botou a empresa, quebrou muita coisa que o pai, né, tinha construído nesse sentido, de que isso não, ele chegou, falou isso sim, a empresa explodiu. É a maior agora do setor, e o pai voltou, tirou o filho. Tá todo mundo assim, meu Deus, como?
Então, eu acho que eu tô tendo um duelo aí de tradição com inovação. Você acha que tradição e inovação pode caminhar junto? Tem que andar. A tradição e a inovação precisam caminhar juntas. E é difícil, eu acho que as pessoas entenderem isso, porque o jovem, ele vem com a questão da inovação, com as ideias, e aí ele faz com que o mais velho caia tudo por terra. Vamos falar em relação até pai e filho, né? E o que que acontece? Eles acham que a gente não sabe nada, né? Tem essa relação também dentro da empresa. A gente é mais Medo, velha, né? a gente sabe? Não, saber tudo ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas E se eles estiverem certos? Mas por isso que eu, Por isso que é bom o time. eu vou O alinhavar. time, ninguém é mais forte A- do que nós A juntos. tradição tem que andar junto com a inovação, porque a tradição traz a experiência, até do que deu errado. Que é junto, minha Até filha. do que Ou deu um errado. ou outro não vai dar certo. Pode dar, mas a gente minimiza os riscos, se ouvindo, trocando, né? Projetando junto. Por que pai e filho não poderiam estar juntos? Na inovação e na tradição. Por que um tem que ceder? A minha professora de filosofia, ela sempre fala que assim, nós não queremos a verdade. Aí ela dá um exemplo muito, muito bom nesse sentido. Você imagina, Araceli, que assim, a gente gosta de estar certo. Sempre a gente acha que está certo. Eu perco a minha carteira. Eu falo, nossa, mas eu acho que estava aqui a carteira. E a gente começa a procurar. Você lembra que eu passei lá por cima e fala, não, pode estar lá. E você pega e traz. Eu não vou ficar brava com você, porque você derrotou a minha opinião. Eu falei que estava aqui. Você está me provando que eu estava errada, mas você achou a carteira. Então, a carteira vale mais que a minha opinião, eu fiquei feliz. Agora, quando é algo que não é um bem nosso, a gente prefere, muitas vezes, que o outro não traga a solução só para a gente estar certo, para a gente manter o orgulho. Então, mas é a questão do ego aí. Então, o foco não era achar a carteira. O foco era saber quem tinha mais razão. Por que o isso outro. que eu sempre acho que a gente tem que, todos os dias, entrar na empresa e perguntar qual é o objetivo. Eu estou com a minha carência afetiva, eu estou precisando de parabéns, como você é maravilhosa, ou eu estou querendo dinheiro na conta, ou eu estou querendo solucionar um problema. O dinheiro sempre vai ser consequência de um atendimento, de uma entrega bem feita. Eu achava que não. A vida me mostrou o contrário. Primeiro o cliente. Se ele estiver satisfeito, o dinheiro é consequência. E o que você acha mais fácil? Você adquirir um cliente novo ou manter um cliente? Já estabelecido. Ali eu não tenho tido dificuldade de manter os clientes. Meus clientes são bem longevos. Eu tenho um cliente de 25 anos. Então você, Mas adquirir novos, então você eu já tenho mais aprendeu a arte. dificuldade Então é que tá, você já aprendeu a arte de manter um cliente. de manter. Porque tem muito empreendedor Tem. que ele faz o quê? Ele tem uma capacidade de adquirir clientes novos, de E perder todos. Só que os clientes não viram Não recorrentes, né? ficam. Mas isso daí já é uma conversa para um Já é outro já é outro alinhavo, hein? assunto. E agora a gente vai para os minutos finais, né? Eu acredito, né, Rocha? E nos minutos finais a gente vai ter que alinhavar as 3 palavrinhas: conhecimento, informação e sabedoria. Uau. E como é que a gente vai alinhavar esses 3? Como é que a gente vai alinhavar? Qual que é a tua visão aí? Eu acho que a informação a gente precisa ter olhos atentos, ouvidos. Mas a gente precisa manter uma postura ativa, não passiva. Por exemplo, você está vendo uma palestra, um seminário, você está ali. Você não pode estar passivamente, nem quando você está lendo. Eu fiz um curso agora para aprender a ler. A gente acha que sabe falar, que dirá ler, né? Todo mundo lê. Fiz um curso para aprender a ler. Aprender a ler. A ler em profundidade. E uma das técnicas que o professor deixou claro é assim, você precisa dialogar com o texto. Você não tem que engolir. Está no livro, o livro falou. A gente só lê. Não. Você lê, você anota. Você leu 10 minutos, você reflete 10 minutos. Não é uma corrida. Você não está postando, você não tem mais 12 anos de idade para postar com a sua amiga. Eu li 10 livros, eu li 20, eu li 30. Mas tem muito empreendedor. Mas você tem que ler e refletir. Isso. Eu leio 20 livros por mês. Que problema você solucionou com um livro? Tivesse lido um bem feito, talvez sua vida já tivesse dado um salto. Quantos saltinhos você deu? Nenhum. Está acumulando pó. Então, leitura, primeiro não é qualquer livro,
Não precisa se orgulhar, ter listas, porque se a gente, ele começou o curso assim. A gente tinha uma pilha de livros que você quer ler, a gente não tem nem idade para ler, precisaria, para tudo que eu coloquei lá, eu precisava morrer com 150 anos, sem trabalhar, só lendo. Nossa. E a pergunta não é essa, para que eu quero ler tanto? Então, antes de pegar o livro, você precisa fazer um trabalho investigativo. Quais as informações me faltam? Para que eu quero essas informações? Porque eu preciso dessas informações. Ai, mas a Araceli falou que o livro é tão bom. E eu tenho tempo para ler? Tem 3 tipos de leitura. A leitura recreativa, é como você está vendo uma série, uma Netflix, uma novela, pode ter qualidade ou não. Tem uma outra que é edificante, vai te resolver um problema pontual, você está com problema, não sabe mexer com IA, vai ler alguma coisa. Leitura técnica. Técnica que seja. E uma outra que vai alimentar o teu espírito, que o empreendedor também precisa. Você precisa alimentar essa parte vertical dentro de você, de fé, de espiritualidade. Nem vou entrar muito nessa questão. Enfim, são 3 tipos de leitura. E ali você vai fazer a sua lista. Mas escolhendo o livro como se você escolhesse o alimento. Você não pode comer só proteína, você não pode comer só vegetais. Você precisa de tudo um pouco. O que você está precisando agora? Qual é o problema da tua empresa agora? Qual é a informação que você precisa? Aí vem na parte do conhecimento. Se eu junto essa informação, mais essa, e dou a ela uma função, uma estrutura, aí eu já tenho conhecimento. Eu não sabia operar, fazer uma contabilidade lá com caixa, né? Aprendi, juntei várias informações, umas que o meu contador me deu, outra de um livro, outra de não sei o quê. Peguei aquelas informações e já manipulei. Eu já tenho. A sabedoria acontece quando você pega aquelas informações estruturadas e você transforma numa vivência sua. Você experimenta, aplica, muda, altera e absorve na sua vida. Começa a fazer parte e você tem uma experiência daquilo. Não é mais como a informação picotada e também não é aquela estrutura ainda primária, porque você já errou, já refez, já experienciou. Então, você já tem algo seu para realmente agora falar sobre aquele assunto. E o empreendedor, se a gente quer uma empresa forte, diferenciada, a gente precisa dessa experiência. Senão a gente vai estar sempre fazendo as mesmas coisas que os nossos concorrentes, o que todo mundo faz. Aí você vai brigar por preço. E a gente não pode abrir mão. E essa é a visão. E nunca vai ter inovação. A inovação vai acontecer, meu querido, não na fase da informação, nem na fase ali do conhecimento. É a sabedoria. Então, sabedoria está atrelada à visão. Para mim, sim. Sem a visão, você precisa saber o que você quer. Quando você não sabe o que você quer, quando você não busca falou nada. de uma certa forma, você falou de uma triagem aí, né, da questão da informação. E focar naquilo que precisa. Eu, dentro da neuropsicopedagogia, nos casos de inclusão, uma vez no curso, uma aluna fez uma pergunta assim, mas como que eu vou saber de todas as síndromes, de todos os transtornos, E o professor, dentro da sua sabedoria, mas qual a necessidade dessa angústia de querer saber tudo? Quando chegar o caso para você, aí você vai com o objetivo naquele caso, e aí você vai buscar as informações pertinentes, vai selecionar, triar, e dentro daquele caso em si, você vai transformar aquelas informações em conhecimento para você poder tratar aquele caso. E a sabedoria vem com o tempo, porque quando vai chegando aqueles casos parecidos, porque uma pessoa é diferente da outra, não tem o mesmo... O transtorno ali geral pode existir, mas a pessoa vai carregar características próprias para aquilo. Então não adianta no caso, né? no caso, eu vou montar um protocolo de atendimento. Vou pegar o caso do autismo, né? Eu posso ter 10 autistas, cada um, não adianta, o laudo autista vai existir, porém a maneira de trabalhar. E é aí que eu vejo a questão da informação como como se fosse uma chuva de ideias, né? Que vem o conhecimento, que é a sua capacidade de selecionar e ver o que de fato você vai usar, e a sabedoria em usar isso em prol de uma resolução, em prol de uma ajuda, em prol de um protocolo, enfim.
E é isso. Muito bom. Então a gente fica por aqui. Eu queria que a Cláudia desse a sua frase final, sua mensagem final, para que a gente possa encerrar aqui o Ponto Sem Nó de agora. Primeiro quero agradecer, foi uma delícia sempre trocar com você, conversar, dialogar. Vocês percebem que quando a gente conversa, a gente acaba entendendo que a gente até sabe mais de um assunto do que se eu estivesse sozinha. Então, por isso que as boas conversas sempre enriquecem. E você é uma pessoa que eu adoro conversar, porque dificilmente eu saio de uma conversa com você do jeito que eu entrei. Sempre levo na bagagem algo muito especial. E sempre rouca, porque fala demais. Sempre. E assim, se eu posso dar, eu não gosto de dar assim mensagens, né? Mas se precisa, eu vou dizer só uma coisa: confie em você, na sua intuição, naquilo que você nem sabe ainda, não tem clareza, mas que o seu coração sabe que você já sabe. O mundo está toda hora. Se a gente fica 2 minutinhos no Instagram, a gente já acha que precisa comprar um monte de curso, um monte de livro, que a gente não sabe nada, que a Terra está de ponta cabeça. Respira, não compra nada, fecha o celular. Entra dentro de você, veja o que é importante para você. O mundo está assim, cada vez mais com essa ideia aí de redes sociais, querendo mostrar para a gente que a gente não sabe e que a gente precisa. No fundo, eles só querem vender para a gente. Estão vendendo um monte de necessidade que a gente não precisa. Olha só maquiagem. Outro dia a minha filha queria comprar uma coisa lá, é uma aguinha para passar na cara. Você fala, meu Deus do céu, será que eu preciso gastar R$300 para passar uma aguinha na cara? Já tô vendo a Cláudia indo numa lavanderia pegando o borrifador, tá aqui. Então, gente, nunca deixa de pensar com a sua cabeça. E a sua cabeça nem sempre é essa só. A sua cabeça está dentro de você, do seu coração. Você tem que fechar as telas, fechar os seus ouvidos, ficar dentro de você. Você é o seu melhor conselheiro. O que a Cláudia está falando aqui, ó. Desconsidere muita coisa. Se você escutou, se algo fez sentido para você, elabora dentro de você. Não sai correndo. Não abandona o que você já sabe por uma informação nova. Sabe? Mastiga, digere, vê o que tem. Se fizer sentido, aí você leva para sua vida. No mais, segue na paz. Faz o seu caminho, porque ninguém sabe o que você precisa tão bem quanto você. Nossa, e depois das palavras de Claudinha aqui, a gente encerra o Ponto Sem Nó aqui do Tecendo Negócios. E também, querendo dizer, não adianta ela ficar agradecendo pelo convite, porque no próximo ela estará aqui. Ai, que delícia! Estará aqui e a gente com certeza vai falar de um outro assunto que é bem pertinente para a vida do empreendedor. Siga em frente, siga confiante, se conecte genuinamente, porque isso só vai agregar para a sua relação profissional e, principalmente, busque o autoconhecimento. Seja conectado, seja consciente, seja presente. Aqui no Ponto Sem Nó. Seja você.